Aí. Boa noite, amigos, amigas, irmãos do caminho. Que Deus nos abençoe a oportunidade. Estamos aguardando alguém para nos dizer que a imagem está boa, o som está bom, para a gente iniciar o nosso aprendizado. Não apareceu aqui. Não apareceu? Não. E agora como é que eu faço? Não, você tá lá, já tem 2 pessoas aí. Ah. Boa noite, amigas, amigos que já estão surgindo aqui. Boa noite, Mauro, Ana, Anita. Nós vamos, como diriam os nossos irmãos umbandistas, salve as crianças. Espíritos a caminho da evolução são como crianças na dependência do pai e da mãe, né? Muito obrigado, Su. E hoje nós vamos falar sobre o livro Renovando Atitudes. O título da mensagem é Tua Medida, mas ela deriva do capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurado os misericordiosos. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles, né? E então é importante que a gente veja isso do ponto de vista da reencarnação. A reencarnação é uma lei da evolução. É uma lei que está contida na justiça divina e que traz em seu bojo a misericórdia, o amor e a bondade do Pai, né? E por que eu estou dizendo isso? Quantas vezes nós já reencarnamos, quantas vezes nós já deixamos esse corpo num campo santo qualquer, em qualquer lugar do mundo. E boa noite, Neuza, tudo bem contigo? Pensemos na reencarnação no seu viés maior de aprendizado, a família. Que bom, Elcer. É muito bom esse livro, hein? A família é onde se reúnem espíritos afins ou desafins, né? Para se ajustarem, para se entenderem, né? Agora, como se dá a educação? Como nós, enquanto pais, transmitimos essa educação aos nossos filhos? O que nós recebemos dos nossos pais? O que os nossos pais receberam dos seus pais, os nossos avós, os bisavós? Essa questão da ancestralidade, o grupo de espírito que se forma, que é infinito, né? Porque nós vamos aprendendo a conviver juntos, de algum modo, né? E Jesus, quando afirmou isso, que não devemos julgar para não sermos julgados, ele orientava para o fato de que somos todos nós espíritos aprendizes, em diferentes patamares
de aprendizado, de compreensão, de entendimento. Né? Kardec afirma, em toda a codificação, que a evolução da humanidade não será percebida em um século. Boa noite, Calu. Em um século nós não vamos perceber. Mas por que isso acontece? Porque a transmissão de educação, de valores, ela sofre uma série de deficiências ao longo de toda a nossa vida. Então, nós temos ainda no mundo pais que são analfabetos, pais que se deixam levar por fanatismo e toda uma série de problemas. E aí, esses filhos vão sofrer entraves no seu aprendizado. Então, essa questão de julgar, ela passa por esse prisma da educação ainda não aperfeiçoada na humanidade. Porque os incas nos diziam o seguinte: o pai tem que levar o seu filho ao horizonte, mostrar-lhe o que é a vida. Os indígenas dizem que é preciso conhecer o filho. O filho chegou e ele não sabe quem é. Espiritualmente, nós também não sabemos quem são nossos filhos. E como entender a personalidade desse filho que chega? E como incrementar, acrescentar, ajudar essa personalidade que chegou para crescer mais ainda, né? Então, o nosso aprendizado ao longo de milênios, ele é dificultoso em face do nosso passo lento em direção à luz. Quando Jesus esteve aqui, em que condição moral estava o planeta Terra? Ainda na condição de planeta primitivo. Nesses 2000 anos, nós crescemos muito pouco. Nós crescemos em tecnologia, todos os tipos de tecnologia, porque fica mais fácil a gente prestar atenção no terno do professor ou na saia da professora do que entender a matéria que eles estão tentando passar para a gente, né? Porque nós ainda gostamos muito de aparências e aí dificulta o aprendizado. E em face dessa educação, o que nós percebemos ao longo do tempo? Que há muita autoridade do tipo: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso aconteceu centenas de vezes em tantas gerações. E nós, de alguma forma, herdamos isso. E então, onde está a dificuldade de não julgar, de olhar o próximo como ele está, entender que ele está num processo de evolução, né, assim como nós, e que ele vai melhorar. Agora, se ele vai melhorar em 1000 anos, isso é um problema entre ele e o Pai, e não é nosso. Paulo, o apóstolo Paulo, diz que como é que eu explico para vocês? Que é desastroso aquele que se arvora em juiz, porque ele desconhece. Nós vemos aqui uma parcela do que é o Espírito. A doutrina espírita nos informa também que cada vez que a gente vem aqui, nós vamos desenvolver uma faceta da personalidade. Então, a nossa personalidade ainda não está completa. Então, esse chavão popular, esse jargão popular, na verdade, que diz que fulano tem personalidade forte, ciclana tem personalidade forte,
Isso é uma ilusão. Plenamente é uma ilusão. Porque nas mais das vezes, a criatura é mais marrenta do que tem força na personalidade. Porque a personalidade forte, ela se baseia na humildade. Ela sabe enfrentar as humilhações. Ela sabe enfrentar as adversidades. Ela não tem que sair por aí, como diz o povo, rodando nas sandálias, não levando desaforos para casa. Não, isso aí é fruto da falta de educação mesmo, né? É fruto da falta de flexibilidade emocional. De entender que o outro que está esbravejando, que às vezes quer até agredir, ele, boa noite, Dani. Ele está doente, está faltando a ele uma série de componentes de serenidade, de harmonia, de paz e principalmente de educação, né? Então vejamos bem aqui, o que o Hamed nos diz, né? Exatamente, Deus, a confusão entre a personalidade e o ego exacerbado. E nós temos que combater o ego, nós temos que diminuir a força do ego para alcançar o eu verdadeiro, né? E essa nossa educação, ela exalta mais o ego do que o eu verdadeiro, do que o eu espiritual. Porque essa nossa educação, ela é plenamente competitiva. Ah, meu filho tem que ser alguém na vida. Jesus é pai e mestre, né? Só que poucos perceberam isso. Nós mesmos ainda não percebemos isso na sua plenitude. Aí a criatura sai correndo para a escola para desenvolver uma profissão e depois, segundo os dizeres do Gandhi, ele trabalha o tempo todo e gasta o seu dinheiro com remédio depois, né? Então veja aqui, toda opinião que desenvolvemos no presente está intimamente ligada a fatos antecedentes. Tendências, pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa memória profunda. São subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos na idade infantil e também através de vivências pregressas. Observa que o Hamed coloca com certo cuidado. E também através de vivências pregressas. Mas, normalmente, nós carregamos aquilo que nós recebemos em casa. Aquilo que os nossos pais nos passaram. Aquilo que os nossos tios, primos, amigos, vizinhos nos passam. Aquilo que também nós recolhemos na sociedade. Porque nós achamos que o outro se deu bem na vida e nós temos que copiá-lo. E depois diz que tem personalidade forte, né? Quem copia é porque está incompleto ainda, né? Então, veja bem, censuras, observações, que nós vemos todo o tempo, admoestações, superstições, preconceitos. O Mandela disse recentemente, né, antes de desencarnar, graças a Deus, que nenhuma criança nasce odiando a outra. Ela é ensinada a odiar. Daí surge o preconceito. Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que prestar atenção de como nós estamos conduzindo a nossa evolução. Porque quando a gente desencarnar, nós não vamos a um tribunal, mas a nossa própria consciência é um tribunal. Nós sabemos o que acertamos e o que erramos. Então, essas opiniões, informações, influências do meio, inclusive de instituições diversas, formaram em nós um certo tipo de reservatório moral. E nós caminhamos por aí levando esse bojo, né, que é uma coleção de regras e preceitos a ser rigorosamente cumpridos.
né? Do qual nos servimos para concluir e catalogar as atitudes boas ou más. E aí estamos nos arvorando, nos elegendo em juízes. Então, os pais, a sociedade, nos ensina que devemos agir assim ou assim. E nós saímos por aí distribuindo preconceitos, isolando pessoas, desamando, como se estivéssemos plenamente certos. O que não acontece, o que não é real, entende? Porque a nossa experiência ético-moral está baseada na noção adquirida nas nossas experiências domésticas, sociais e religiosas. E a partir disso que nós nos servimos para emitir opiniões ou pontos de vista, a fim de harmonizarmos e resguardarmos tudo aquilo que acreditamos como sendo verdades absolutas. Então, nós costumamos entender e ouvir e até divulgar que toda religião leva a Deus. E por que é que existe divergências religiosas, preconceitos religiosos? Boa noite, Magda e Michel, caracterizados aqui como Oliver Sil. Por que existem isso? Perseguições religiosas? Porque o ser humano não está ainda preparado para aceitar o outro tal como ele é. E aí ele vai usar a medida que ele recebeu. Ele vai usar as medidas que os seus pais, que os seus ancestrais, que os professores, os chefes de empresa, enfim, passaram para ele. E ele leva como verdade absoluta. Então você volta lá atrás. O Kardec nos ensinou que a nossa evolução não dá para medir em um século. Nós estamos na iminência do planeta passar a mundo de regeneração. E se nós observarmos bem, ele vai passar a mundo de regeneração e não mundo regenerado. Então, o mundo de regeneração ainda tem um percentual, ainda que baixo, pequeno, de maldade ainda. No estado atual, como combater toda essa maldade que nós vemos aí? Então, ainda hoje nós vimos um caso de uma criança que foi deixada numa fazenda, num coxo de animal, onde tinha por baixo muita formiga e a criança recém-nascida. Respondo, pai, o que está acontecendo com a criatura humana? Está acontecendo com a criatura humana aquilo que ela traz em si. Ela está despreparada para os acontecimentos da vida. Ela não sabe, ela não tem poder de decisão, e poder de decisão correta, certa, que é difícil. Às vezes você procurar uma posição que contraria o seu ego. É difícil, porque você aprendeu que você é o preferido da mamãe, você é o preferido do papai, você é o escolhido do seu chefe. E de repente alguém se manifesta e mostra que é melhor do que você. Aí você teria que seguir o Hamed, né? Renovar as atitudes, né? Como diz o Desmond Tutu, né? Na hora dos diálogos mais tensos, nós não temos que elevar a voz, mas melhorar os nossos argumentos. Porque nós só vamos contribuir com esse mundo para que ele chegue a essa condição de planeta de regeneração com a nossa serenidade, com a nossa educação, com a nossa harmonia. Quando nós deixarmos de ser competitivos em demasia, desnecessariamente, quando nós deixarmos de querer juntar moedas,
e depois desencarna e fica preso àquelas moedas. Quando nós compreendemos que nós chegamos aqui sem nada e vamos voltar sem nada. Sem nada que é material. Mas vamos levar o aprendizado, a experiência. Nós vamos levar a capacidade de entender que tem muita gente que já cresceu mais do que a gente. E que a inveja não vai nos ajudar. Mas nós aprendemos isso, né? E vamos ainda por muito tempo defender esses valores, porque foram transformados em valores sagrados. Mas são aquisições que servem de sustentação. Só que é uma sustentação sem base ética, sem base moral, porque falta fraternidade, porque falta solidariedade. Amar ao próximo como a si mesmo é compreender que esse próximo provavelmente ou já passou ou vai passar pelas experiências que nós já passamos. Isso quer dizer que ele está em processo de aprendizado. Então, nós sabemos que o espírito é imortal. Nós sabemos que ele está mergulhado na eternidade. Então, a pior das criaturas, seja ela assassina, um estuprador, um serial killer, seja o que for, um dia a luz desperta a criatura. Ela cansa de sofrer e vai começar a mudar. Ela vai aprender a utilizar o tempo, as oportunidades, em benefício de si mesma, obedecendo ao Cristo. Amar ao próximo com a si mesmo. Então ela aprende a amar-se. Quando ela aprende a amar-se, ela enxerga todos os seus defeitos. E aí ela vai compreender o próximo. Né? Então, observamos uma coisa aqui. Melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade e nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Lembra, André Luiz, o que ele disse para a gente? Né? Que quando algo nos irrita no próximo, quando algo nos incomoda, é porque esse algo está em nós. E nós não admitimos por uma questão de orgulho, por uma questão de vaidade, mesmo que aquilo seja um defeito, porque vai apresentar deficiências nossas. Então, é preciso mergulhar em nós mesmos e buscar essa renovação de atitude e entender que as medidas da educação humana, elas são falhas, porque ainda não estão inclusas nela o amor ao próximo. Entende? Juntar moedas não necessariamente ser egoísta. As moedas, para quem tem visão espiritualista, auxiliam o progresso, a ciência e os irmãos carentes. Quando você tem esse enfoque espírita, né, minha querida Sueli? Que Deus te abençoe sempre. Quando você está com o coração eivado de amor ao próximo, de entendimento, você vai pegar a sua moeda e vai direcionar para o bem do próximo. Em caso contrário, você vai querer juntar para si mesmo, né? Então, nós estamos amarrados a formas de avaliação estruturada nos processos de defesa mental inconsciente, que possibilitam ao indivíduo
manter a sua integridade psicológica através de uma forma de auto-engano. Observemos essa colocação do Hamed. Estamos amarrados a formas de avaliação estruturadas nos mecanismos de defesa de processos mentais inconscientes que possibilitam ao indivíduo manter a sua integridade psicológica através de uma forma de auto-engano. Então, aquele que acredita demasiadamente que ele está sempre correto, que ele é o dono da verdade, que ele nunca erra, ele está nesse prisma de auto-engano. Ele sempre vai colocar a sua opinião na frente. Ele sempre vai procurar fazer valer o que ele pensa, o que ele sente. Ele vai discutir e investir todas as suas fichas para ganhar, sem se dar conta, pela própria inconsciência, de que está numa forma de auto-engano. Lembremos Jesus, caminhando na Via Crucis, sendo achincalhado, sendo agredido, sendo xingado e até cuspido. Em que momento Jesus pisca o olho torto ou demonstra uma sensação de insatisfação com tudo aquilo? Em nenhum momento. Ah, mas Ademar, Jesus é perfeito, é um espírito extremamente evoluído. Mas o que ele veio mostrar para nós? Educação e coragem, confiança e fé. Quando ele diz a Deus Pai, afasta de mim esse cálice, ele não está com medo. Provavelmente ele deve estar pensando, caramba, se eu ficar um pouco mais de tempo aqui, eu vou influenciar muito mais. Mas depois ele diz, Pai, entrego em suas mãos o meu espírito. Isso é confiança. Mas o que o Kardec mostra para nós na codificação? Jesus é modelo e guia. A distância somos nós que colocamos. Ele é o parâmetro espiritual. Então, nós temos que seguir esse parâmetro. A despeito de estarmos longe ou não, nós temos que seguir esse parâmetro, né? Agora, a criatura humana, ela tem uma lógica, uma maneira particular de raciocinar sobre verdade, sobre a sua verdade. E eu sempre fiquei pensando comigo assim, caramba, será que cada um de nós tem uma verdade? Será que nós conseguimos esfacelar a verdade e colocar essa verdade no prisma do nosso ego? A verdade é única. Nós é que temos interpretações diferenciadas dessa verdade e queremos, portanto, julgar, medir, sentenciar os outros, né? Por essa apropriação, por apropriação indébita dessa verdade, sem levar em conta a realidade, sem levar em conta as questões preconceituosas, neuróticas, psicóticas, né? É não ter bom senso nem racionalidade. Nós queremos impor o que pensamos, o que sentimos. E onde o amor ao próximo? E onde o amor a si mesmo? E para Deus, o que vale é auto-julgamento. Não é o julgamento do próximo. Não adianta. Lembra, nós sabemos que quando Jesus termina o processo de desencarnação, da separação da alma do corpo, ele diz ao Gabriel, Gabriel, vai buscar os cariotes.
Olha a grandeza disso. Os caretianos. Boa noite, Débora. Débora, minha amiga, devo te dar uma informação. Cada consciência evolui por si, é o ensinamento do Espírito da Verdade em O Livro dos Espíritos, viu? Que o seu amigo aqui, enquanto poeta, apenas aproveitou a oportunidade da rima. Viu, minha querida? Que Deus te abençoe. E o Cristo mandou buscar os cariotes, porque sabia ainda do despreparo dos cariotes. Os cariotes, como todos nós sabemos, eram comerciantes. Ele entendia que Jesus ia tomar o poder da mão dos romanos e devolver à nação a soberania. E aí ele, como comerciante, ele ia crescer, ele iria enriquecer. Pensamento pequeno, pensamento humano, mas faz parte do aprendizado. Ele ainda não estava na condição do Estevão, que, sendo apedrejado, ele perdoa o Saulo. Ele não levanta e agride, se defende. Não. A visão do Estevão é uma visão espiritual. E o Saulo, naquele momento, extravasava apenas então somente o ego. Eu sei mais do que todo mundo. No embate com Estevão, Saulo, perde, porque Estevão conhecia sobejamente como é que se diz? O Corão, né? Conhecia tudo. Então, todo o raciocínio dele era baseado em fundamentos filosóficos. E o Saulo ainda extremamente materialista, né? Mas por quê? Porque ainda não havia aprendido, como nós ainda não aprendemos, uma coisa importante nessa vida. Julgar uma ação é diferente de julgar uma criatura. Eu posso julgar, diz o Hamed aqui, posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Nós temos que separar a condição de vida que a pessoa está levando da própria pessoa. Então, quando alguém erra e magoa profundamente, separa a pessoa do erro. Continue amando, continue compreendendo. Ainda que isso, no primeiro momento, seja duro, seja difícil, continue amando. Porque você compreende que aquela criatura, como você, é imortal. E o Hamed continua aqui, ó, ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. Pensa com uma prostituta. Será que ela gosta de estar lá? Será que ela faz disso realmente uma vida especial, que tem luz, que tem amor, que tem harmonia, que tem respeito? Não tem. Por mais que a prostituição ofereça algum legado financeiro, ela tem o peso da falta de ética, da imoralidade. Agora, nós não sabemos as condições em que uma mulher entrou para a prostituição como última instância de sobrevivência. Por isso, nós não devemos julgar os outros. Verdade minha não é verdade do próximo. Por isso precisamos respeitar e estudar Kardec.
Todos estamos em evolução, a empatia é o remédio. Boa noite, Márcia. Que Deus te abençoe. Dê um abraço na mamãe com 101 anos a caminho de 102. Então, voltamos ao pensamento do Paulo. É indesculpável o homem que julga, o homem que, quem quer que seja, que se arvora em juízo. Porque julgando os outros, ele condena a si mesmo. Pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. Porque quando nós julgamos alguém, o modo de vida, de comportamento, de conduta daquela pessoa está nos incomodando. Boa noite, Bebeco. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre, meu neto querido. Que está julgando o outro, você está vendo defeitos, está vendo deficiências que estão em você. Porque quando você está iluminado, harmonizado, equilibrado, as deficiências do outro não incomodam. Observa aquela passagem do Cristo e os apóstolos diante do animal morto, daquele cão morto. O Cristo enxergou a dentadura, a arcada dentária do animal e disse: nossa, esse animal era forte, era um lindo animal. Os outros se contentaram com o mau cheiro da carniça. Olha que nós precisamos crescer. Os outros acharam ruim do mau cheiro. O exemplo é a luz. A luz atravessa a sombra. O inverso jamais vai acontecer. Ninguém vai enfiar um jato de sombra na luz. Jamais vai conseguir isso. Mas nós podemos injetar um jato de luz na sombra. Quando nós acendemos um toco de vela na escuridão. Mas nós não acendemos um toco de escuridão na luz. Então, é preciso pensarmos nessa educação, nessas medidas que estamos ainda utilizando, né? Porque tudo aquilo que nós sentenciarmos, que nós decretarmos, torna-se a nossa real medida, né? Como iremos viver com nós mesmos e com os outros? Com frequência escolhemos, avaliamos e emitimos opiniões e, consequentemente, atraímos tudo aquilo que irradiamos, né? Quando nós julgamos, nós somos a medida do julgamento. Quando nós achamos o outro feio, nós somos a medida da fealdade. Quando nós achamos que o outro está cheio de deficiências, nós somos a medida da deficiência. Porque nós não enxergamos no outro possibilidades, força, capacidade de evolução. Nós achamos que o que nós sabemos, o outro tem que saber. Nós utilizamos o nosso conhecimento como arma para denegrir o próximo, para humilhar o próximo. Essa é a nossa medida. Quando, na verdade, a nossa medida tem que ser a medida do amor, a medida da serenidade, da empatia, como o próprio Hamed coloca aqui. Porque a empatia é se colocar no posto que está o outro e entender por que ele está vivendo aquilo. Como é que ele está resolvendo aquilo? Quais são as suas condições emocionais, morais? E pensar como é que eu posso ajudar isso? Como é que eu posso influenciar isso? Não é com julgamentos.
Nós não conseguimos educar alguém que já está com 20 anos de idade, com 30, com 40, 50, mas nós podemos influenciar. Influenciar com amor, com harmonia, com a paz. Entender o próximo. Perceber que também ele provavelmente estará cheio de opiniões, de defesa. Mas até quando nós vamos viver nos defendendo? Lembra Mahatma Gandhi? Libertou todo um povo sem dar um tiro e não aceitou advogados para sua causa. Ele era o próprio advogado. Porque ele carregava no seu modo de pensar não só a humildade, não só a simplicidade, não só o entendimento do direito do próximo, mas ele carregava amor ao próximo. E é assim que nós temos que pensar, sentir que a nossa medida não está de acordo com a medida do próximo. Ultimamente, nós temos uma série de conflitos na sociedade humana, né? Então, veja aqui, nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão, no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Se criaturas afirmarem idosos não têm direito ao amor, limitando o romance só para os jovens, elas estarão condenando-se a uma velhice de descontentamento e solidão. E solidão afetiva, desprovida de vitalidade. Então, os idosos têm direito ao amor. Porque o que está idoso é o corpo, não é a alma. O amor não reside no corpo. O que reside no corpo, lembra, Emmanuel? Emmanuel diz assim: sexo é sensação, amor é sentimento. E amor está na alma, não está no corpo, né? Então, esses conflitos já deveriam estar extintos em nossa humanidade, né? Se pessoas declararem homossexualidade é abominável e ao longo do tempo se confrontarem com filhos, netos, parentes e amigos que têm algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo ódio e pela repugnância a esses mesmos entes queridos. Olha o perigo do julgamento. É uma faca de muitos gumes, porque a homossexualidade não está só no vizinho. O vício não está só no vizinho. A capacidade de matar, de ser um assassino, de ser um ladrão, não está só no vizinho. Todas essas deficiências moram na falta de evolução de cada um de nós. Agora pensa bem, eu vou detestar o homossexual. E eu tenho parentes que são homossexuais. E eu vou odiá-los? Eu tenho que aprender a conviver com aquilo que são as pessoas e não o que eu penso sobre a vida. Porque isso é diferente. Essa é a nossa medida quando julgamos. A medida da incompreensão, a medida do desamor, a medida do orgulho e principalmente a medida do egoísmo e do preconceito. Que medida nós queremos? Qual é a nossa medida? E o Cristo, 2020 anos, que ele disse que não é para julgarmos, né?
um outro conflito comum em nossa sociedade. Se indivíduos decretarem jovens não casam com idosos, estarão circunscrevendo as afinidades espirituais a faixas etárias e demarcando suas afetividades a padrões bem estreitos e apertados quanto aos seus relacionamentos. Porque de verdade o sentimento real, verdadeiro, não está na aparência. Não está na idade. Porque a alma não tem a idade da matéria. Ela não tem a idade do corpo que ela arrasta por essa encarnação. E de repente, ela pode sim se encantar com alguém que também vai se encantar com ela. Um reencontro, afinidade. Aí lá vamos nós com as nossas ferramentas preconceituadas e achincalhar a vida daquela criatura. Então, a nossa medida é meio complicada. Eu fiquei pensando aqui, caramba, nós vamos circunscrever a afinidade espiritual a faixas etárias. As faixas etárias, elas medem apenas a evolução do corpo e não da alma. Um espírito pode estar num corpo paraplégico, pode ter retardamentos mentais, ele pode ter dificuldades imensas e ser um espírito evoluído. Pense nisso. Não é a matéria que nos dá, que nos demonstra, que nos possibilita a nossa luz. Mas é o nosso esforço, as nossas andanças pelo tempo e pelo espaço. Quando aqui chegamos, trazemos algo do que aprendemos algures. Quando nós voltarmos, temos que levar algo que aprendemos nesse tempo. A matéria vai ficar lá no campo santo. Vai se desfazer, volta ao laboratório natural. E o espírito se desvencilha dela, se liberta dela e leva consigo alguns resquícios psicológicos, leva. Depois ele se apruma de novo. Então, é preciso que pensemos muito nessas nossas medidas de olhar a vida, de olhar pessoas, né? Porque nós temos muitos exemplos. Eu não sei se eu já falei isso por aqui, mas uma vez, dentro de um coletivo, e me preparando para descer, e surge uma mãe carregando um filho quase adulto em seu colo, um filho paraplégico, com problemas mentais, agarrado a ela, literalmente como se fosse um parasita mesmo. Mas a grandeza dessa mãe, a alegria que ela demonstrava, embora sem sorrir, porque nem sempre o seu sorriso reflete a sua alegria, mas os olhos dela refletiam essa alegria de carregar aquele filho. É a consciência de responsabilidade. Não é a imagem do filho que a mãe ama, mas é a alma desse filho que essa mãe ama, que essa mãe vai na cadeia, que essa mãe vai enfrentar situações difíceis para defender esse filho. Por isso que o Cristo também ensinou que é preciso honrar pai e mãe. Porque pai e mãe honram
a filiação. Eles honram os seus filhos. Por amor, por responsabilidade. Então vejamos bem aqui. Se alguém subestimar, para a gente encerrar o nosso bate-papo, se alguém subestimar e ironizar o desajuste emocional dos outros, poderá em breve deparar-se em sua própria existência com perplexidades emocionais ou dilemas mentais que o farão esconder-se, a fim de não ser ridicularizado e inferiorizado como julgou outros anteriormente. Porque quando a gente julga, nós estamos emitindo energias que deveriam ser morais e que não são, mas estamos emitindo. O pensamento é uma força. Jesus ensinou, ele sopra onde quer. Então, é preciso soprar onde haja luz. É preciso soprar onde haja amor. Independente do que nós estamos vendo. Porque o caso do Jorge, eu lembrei agora que vivia lá com o Chico lá, e que muitos que estavam lá acompanhando o Chico no dia a dia, né, não gostavam da presença do Jorge, porque o Jorge era negro, porque o Jorge andava descalço, porque o Jorge cheirava mal, porque tinha pouca higiene, e o Chico dava dinheiro. O Chico era beijado pelo Jorge, que tinha um mau hálito imenso. O Carlos Batelli, inclusive, falou disso. Ele falou, eu não sei como é que o Chico conseguia aquilo. Ele, Carlos Batelli, não conseguia ultrapassar os limites disso. Quando o Jorge desencarnou, e o Jorge estava na Terra apenas então somente para defender uma sobrinha de possível estupro do próprio pai. Quando encaminhada a situação, Jorge desencarna. E quem vem buscar o Jorge? Quando o Chico disse isso, né, muita alma preconceituosa teve que rever os seus valores. Foi Jesus que veio buscar a criatura. Ele estava aqui por uma missão grandiosa. Espírito velho, tratando de espíritos velhos, que no caso provavelmente era a sobrinha, que precisava de defesa espiritual. Então, julgar é muito perigoso, espiritualmente perigoso. Não julguemos para não sermos julgados. Que Deus abençoe todos vocês que tiveram essa paciência toda comigo, que já descobriram que eu sou um caboclo falador, né? Eu não sou um palestrante, eu sou um caboclo falador. Mais uma vez, salve as crianças, que de todo mundo, que não seja, mais uma vez nós vamos ver, que não seja apenas um dia das crianças, mas que o nosso amor, ainda que em forma de vibrações, possa alcançar cada criança no mundo. Que Deus abençoe todos nós, porque nós precisamos de força para enfrentar não somente o vírus dito Covid, mas o vírus dito orgulho, egoísmo. Que Deus abençoe. Vamos então a uma oração de agradecimento por esse momento. Senhor Jesus, que o nosso coração ainda falho, que não sabe caminhar devidamente pelo amor dos outros, que o nosso coração, que ainda carrega em si orgulho e egoísmo, mestre, possa aprender com as dificuldades, as adversidades,
e até com as humilhações, mestre, para se levantar do lamaçal que criou para si mesmo, disposto a alcançar a luz da qual tem necessidades. Que o nosso raciocínio, Jesus, não se enverede mais pelos abismos da vaidade, pelos abismos do ego, e não distorça mais as verdades fundamentais. Que os nossos sentimentos, Jesus, possam ser mais transparentes, translúcidos, verdadeiros, ainda que tragam em si deficiências, porque o amor incondicional, mestre, ainda não adorna nossa alma. Que possamos nós, agradecidos, Jesus, a tua presença no mundo, a tua luz semeada, agradecidos a Allan Kardec e Leon Denis, agradecidos aos espíritos amigos e protetores, aos espíritos tutores e familiares. Encerrarmos com carinho, com alegria, esse nosso bate-papo. Que assim seja.